cortada, etc. Mas sim. Ok, já está. Obrigado por me ter lembrado. Obrigada. And clubbing, so killing the animals with blows with a stick is still today being used as a method of killing these animals. Now, hunting for pinnipeds continues to this day, and the hunting is mostly targeting the fur. So this is an industry that is not looking for oil, because we do not have an industrial need for oil, for animal oil. And so the targeting of pinnipeds is directed to the production of fur, right, for the fur market. And this fur market is shrinking, right? And so what we have is up to this day, two main populations of pinnipeds being targeted: the harp seals in Canada and the fur seals in Namibia, so in the south of Africa. And what we have is consistently, we see quotas being established, and these quotas not being filled, right? For instance, and these are old numbers, I am sorry, I didn't have the time to update this, but you can see that, for instance, in 2014, the quota in Canada was 400,000 animals, and they only captured 55,000. And in the next year, the quota was even higher, but they caught even less. And there are several reasons for this. One of them is that the European Union forbid the importing of seal-based products, basically fur coats made with seal skin. It was we still have an European legislation preventing these skins to be imported. And that was a major blow to the industry, right? So suddenly from 2009 onwards, all the European Union market was closed to skin to fur from pinnipeds, basically from Canada. And so today there is still this hunting of seals in Canada and fur seals in North Africa for the Asian market, where you still see people using fur coats. But it is, on one hand, it's a relatively it's a dying market, I would say, I would hope. And also the scale at which this is done is not so serious as to put the species in danger, the species itself in danger. This is, never mind, a quick thing. There are, of course, by the way, right, there are, of course, issues here on, and I hope that one center of the discussion not next week, 2 weeks from now, would be on humane killing. You know, in closing this, I have a few extra slides here on other forms of impact of humans on marine mammals, but I would probably like to stop here and eventually want some feedback from you. So I would stop here and frame it on this way. We have on all this exploitation and hunting of marine mammals, we have the issue of sustainability. You know, we can look at whales, or we can look at seals as a resource like fish, and we can say, well, if we study this resource and we know that whales take long to start reproducing, and they produce just one calf per female per 5 or 6 years or so. So they're a slow growing population. But if we take that into account,
we can then have a sustainable hunting, right? So that's one way of looking at it. That's what the IWC approach is, and what Norwegian approach is, what Japan approach is. This is a resource, and as long as we use it sustainably, we can use it. We have the right to use it, like we kill tuna, like we kill sardines, we can kill whales or seals. The other way of framing this is the way you kill these animals, right? And so there is in Canada, for instance, there's a long discussion about seal hunting, which is about the way seals are killed, right? In that, and then you have veterinarian associations involved and issuing specifications about how they should kill the animals, so that they are killed in a humane way, right? Which means with as little suffering, with as little suffering as possible. Okay, so that's another thing. How many you kill. The other thing is how to kill them. And with cetaceans, with whales, there's no humane way to kill a whale, right? Killing a whale is always a stressful and painful and long death, and so there is no way to humanely kill a whale. And the next level, and the final level, is should we kill a whale or should we kill a seal, right? So, and this brings us into animal rights and our right to use the animals and kill them to our own purposes. But this discussion we will hopefully have in 2 weeks' time. For this, now I think I'm going to stop here. There was other issues to bring, but is there anything that you want to say? Any question you want to ask? Okay, so we will stop here. This part we'll just keep it with the hunting and the history of hunting and these issues, because that's where we're going, and we'll have time in 2 weeks' time to discuss the other elements around this. And this is what I am going to put in the test 2 weeks from now. Oh, sorry, I was mixing. So next week we're going to have a discussion about this. Okay, and hopefully we will be able to introduce some elements of conservation or techniques of conservation, because after all we are, well, some of us are studying biology or environmental sciences, so we need to know not only what's wrong but how to fix it, and we can have the discussion next week, and then we'll have the test. Good. So excuse me, one question. The discussion itself will be part of the exam, or is there like a complement to your classes? No, they're a complement. Okay, so for the exam, they will be like the classes you did since the last exam for the next test. Sorry, can you repeat that? So yeah, for the next text, the one of finally 16th of June. Yes. There will be about the last classes you did just before the exam, before the first exam. Yes. Okay, thank you. Not before, after. So we will be talking basically about population dynamics, the reproduction and social structure,
and this one, exploitation of marine mammals. Those are the 3 topics for the Thank you. test. And the next week, you also are going to do theoretical class, or only the exposition and Just the practical? discussions, yes. Okay, so there are no more theoretical classes. No, Okay. yes. So next class, what will each of the groups will have about half hour, 45 minutes maximum to discuss, because I think there are 2 very important topics, and so I'm hoping that you would each group would first do an introduction, 10 minutes, 15 minutes to propose, to review the main arguments around each question, and then we can have a discussion about this, because they're not very technical issues, and what I would like to see is that if all of us read the bibliography and try to be prepared so that we can have a better discussion, instead of just me talking to the groups. Okay, so now the next step in the remaining half hour that we have is to look at the practical work, right? So, and I really would like to know where are you in this process. I will just look and put up here the protocol of what we need to do, so that we are in the same so that we can know what we're doing and we're in the same step. Let me see. Okay, protocol, let me open it, and I will open it and I will share it, and then I will see with you in which stage you are. Oh, okay. So let me share this. Where am I? So I see that. Okay. So I see that some groups have already chosen the species that they want to work, and they have a good so you've chosen the obvious species. I'm worried that group C and E have not chosen a species. Yeah, we will do it for today. We forget about it with the protocol. Yes. Well, Also we, sorry. Okay. Anyway, the obvious species are here, right? The obvious species are here. So people have looked at the bibliography, so that's good, and they know that they have chosen the species that depend on prey that live in near the seafloor, right? So obviously the sperm whales, also so animals that basically feed on squid, they eat squid. So the rhesus dolphins, the sperm whales, the beaked whales, the pilot whales, okay, they all feed on deep water squid. I'm not sure if for beaked whales we do not have many information, so there's not many data points in Monisset. So so for group B, Claudia, I see you are here somewhere. Claudia, have you looked at the amount of information that you have in 2018 for beaked whales? A bibliografia que eu tenho, por acaso, não é destes anos mais recentes. Não é bibliografia. Não era a bibliografia que eu me estava a referir, era os dados do Monisset. Ah, sim. Desculpe. Eu, por acaso, também já tive a experimentar no QGIS. Nós temos
mais ou menos 50 indivíduos. Tem na Ilha Terceira e tem aqui em São Miguel. Pronto. Ok, bom. Eu gostei muito de vocês terem posto aqui até referências as referências portanto, referências bibliográficas a suportar a escolha da espécie. Pronto, isso é bom que já ficam aí com esses pontos, com esses artigos que se sabem que vão ser importantes mais adiante. Okay, so the technical part of this work is similar to something that you have already done, right? So in the very first class, students have looked at have used the function in QGIS of taking a layer with the data points and selecting the corresponding values in the depth layer, right? So this technical element you've already done, so you should be able to do it again. The only new thing here is that you would have to create new layers before you then take the data out of them, right? So the idea is to use, where is it? So the idea is that you use not only depth, but also slope. So you'd also look at the position of the animals in relation to the slope of the bottom, to what they call, how do you say this in English? I think they call it aspect. And it means where is the slope turned to. So not only how steep the slope is, but whether if it's turned to north or south or east or west. That's what exposição here means. Slope es inclinación. Sim, declive. Okay, so and portanto, so slope. So you can have areas which are flat, and you have areas where you have peaks, for instance, and these would have slopes, right? And then the slope will have an area turns toward the north, another towards the south and east and west. And so that is going to be another element that you can see if your animals are associated with a particular exposição. So the direction in which the land is turned to. And the fourth element that you'll have to analyze is rugosity, which is basically how wrinkled is the land, or in other words, how does depth change with space, right? So if you have, again, if you have flat areas, rugosity is very low. If you have areas with lots of hills and ups and downs and etc., rugosity is high. So this is a fourth element, and with these four elements, we have the beginning of a definition of an ecological niche, and we can see with these four variables where does our species, if our species is associated with one of these or with perhaps more than one, and what this then can tell us about its ecological niche, its way of life. Where does it live? What does it eat? How does it eat? And so that, as I said, technically this is the new part. The new part is taking the depth layer and then calculating slope, calculating declive, calculating in English aspect, in Portuguese it would be exposição, and then calculating rugosidade. Can you repeat about the aspect? I didn't understand. The aspect is the
where the inclination is facing. So suppose you have a slope of, I don't know, 30 degrees, okay? So that's the slope. But this slope can be headed towards the west, or it could be headed towards the west, or it could be headed towards the north, or it could be headed towards the south. And that's what in English is aspect, and we call it exposição. Where is it turned? ¿Sería la orientación de la inclinación? Sí. Okay. Okay. Okay, so you have these four values, and then you extract the numbers corresponding, the values corresponding to the positions of your animals, and then you analyze it like you analyzed just the depth in the first exam. But this time you will have 4 variables. What would we expect? Now, just because did anybody already did these calculations? Eu tentei, professor, fazer a reamostragem, mas acho que não deu muito certo. Ok. Não, porque supostamente, quer dizer, não sei, é para fazer a reamostragem dos valores em cada aspecto, de profundidade. Em cada uma das camadas, sim. É, ok. É que depois eu tentei ver a tabela de atributos e aquilo dava nulo em algumas. Portanto, primeira coisa é calcular as várias camadas. Sim. E isso fizeste? Acho que sim. Agora estou a tentar abrir. É que a gente tem que deixem-me ir falando em inglês, talvez, para ser mais fácil. Podes-me ir falando em português. So I was saying that the first thing is to calculate these 4 layers, and it's not easy there, right? So there may be problems. For instance, in some of these, you would be asked for a z-factor, right? The first time, so I did this, of course, and the first time I did it, I was having problems getting the data, and then I had to look up, because at some point it required a z-factor, and I just left the value that was there, and my results were stupid. And so I had to look up this link that I see here and understand that we need to use this particular z-factor, right? And so, but that's the only main issue I had, and so that's why I put it here. With this z-factor, I was able to obtain all the 4 layers. But if you have any problem with obtaining these layers, you just let me know. So what you have to do, Claudia, is when you create the layer, you look for the values to see if there's anything there. You know, sometimes, well, you can see it, right? But in QGIS there is also a way of selecting a cursor that has the information. So this you select there. I can you look it up. There's one of the there's different cursors that you can use. You can use the cursor that will select a certain area. You can use the one that will zoom in or zoom out, and then there's another one that will just give you information. Wherever you click, it will give you the information that it's there on that point. And so that's something that you can use to see what is the slope in this point, what is the rugosity in this point, and see if the table is there, if the numbers are there, before you then do the sampling to take the values corresponding to your animals. Professor, acerca do fator Z, em cada um desses aspectos
do relevo, da rugosidade, da inclinação, era pedido esse Z-fator. E o Uhum. que eu fiz foi meter em cada um o número que está aí. Eu não sei se... Eu segui Sim, os sim, sim. passos, mas é isso, professor. É. Ah, ok. E Pronto. E depois na página ficou todos esses aspectos e o que eu fiz foi fazer a reamostragem de todos, mas lá está, foi aquilo que lhe disse, deu nulo. Por isso é que... Ok. Pronto, então tinha que ver, mas vamos lá ver, não ficou na página. A ideia é que tenha ficado várias camadas, 4 camadas. Portanto, tens a tua camada da batimetria originalmente Sim, e depois deves ficar com uma camada do declive, outra camada da exposição e outra camada da rugosidade. sim. E depois, quando vais fazer a reamostragem, tens que fazer a reamostragem para cada uma destas 4 camadas. Exato, ok. Ok? E deu nulo. Hum, Mas eu, entretanto, vou tentar outra vez para ver se... Pronto, ou podemos fazer isso agora. Não sei se Eu tenho aqui o projeto aberto. tens o projeto aberto, se quiseres partilhar isso, se calhar partilhas isso connosco. Ok. E isto pode ser útil para toda a gente. Está a mostrar. Fiz o 3D, não sei se é Ai, assim. que lindo! Ah, ok. Sim, 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 os mapas do sombreamento ficam muito interessantes. Sim. Pronto, aqui a amostragem. O professor não está a ver uma tabela, pois não? Não vejo uma coisa escura, não vejo a tabela. Isso era a tabela dos resultados, era? Hum, Pois, mas o que eu te pedi era que fizesses o processo de obter essa tabela. ok, O professor, processo então, de reamostragem aplicado ao declive ou à rugosidade, ou o que for. então hum, o que eu fiz aqui não. Eu também me... Professor, então. Onde é que aquilo é? Aqui. Sim, reamostrar E valores aqui. raster, é isso mesmo. Análise raster, certo. Portanto, ah, a entrada a entrada tem que ser, exatamente, tem que ser a espécie. pronto. Okay? São os pontos da espécie. E depois vais buscar, por exemplo, Depois essa aí. daqui tenho estes todos, fiz, lá está o aspecto, a rugosidade, a inclinação. Ok, então escolhe lá uma delas. Eu tenho, pronto, tenho a do Pico de São Miguel, vou escolher a de São Miguel, Ah, por exemplo. ok. Pronto. E E mas aparece aqui. aí não pede os. Eu pede o Z só para calcular os valores, claro, também, também, Sim, também. sim. Ok, Pronto. A tabela. Agora abre a tabela de atributos. uhum. Sim. Não sei como é que compartilho. Ah, pois, a gente não vê a tabela de atributos, mas está nulo o tal, a última coluna. Não. Agora aparece um R valor 1 e tem os. Algum aparece. Sim, em algumas situações aparece nulo. Mas tem. Muitos deles têm os valores. Não sei. Porquê é que há de aparecer nulo? Será porque é estranho não ter valor nenhum naquele sítio? Porque tu fizeste São Miguel, não é? Sim, fiz. Hum. Mas Que também são já tinha feito para o pico, por exemplo, e não deu também. Não sei porque é que agora apareceu. Pois, Eu queria nem, compartilhar. a tabela, não é? Sim, como é que. É talvez. Ah, É, já sei, bom, a está outra aqui. possibilidade é em vez de compartilhar. Já está? Tá. Ok. Aparece aqui os Ok. valores. É. Agora, Sim. esses null, se calhar são sítios em que nós não temos coordenadas. Se tu
portanto, que eu estou a ver muita coisa nulo também aí para trás. Ai não, por acaso tem latitude e tem longitude, sim. Sim. Portanto, tinha latitude e longitude. Todos têm latitude e longitude. Porque é que... Não sei. Realmente é estranho. Não sei. Não sei. Mas não é, Portanto, o pois este também tem. 16, o 44. hum, Portanto, o 44, já agora deixa eu ver, o 44 tem Tem. latitudes e longitudes. Mas é uma latitude e uma longitude, por acaso, espera lá, é 38,6, que é muito diferente das outras. Professor, Se então calhar é que esse se ponto está calhar. fora. Não, porque, exato, porque eu estou a fazer, se calhar, como é daqui, pode ser disso. E eu estando a fazer só de São Miguel, não tem nada a ver. Hum, Não sei. Mostra lá a tabela, porque ela está. Será que esse ponto está fora do sítio? Porque tu tens, tens dados só ali à volta de cada uma das ilhas. Não tens nenhum ponto fora daquela área onde tu tens dados? Será isso? Poderá ser Eu isso? fui confirmar ao Monicetti e não, tem Não, não é no aqueles. Maniceto, é aqui agora, porque a gente mostra-me aí o mapa outra vez. Vê se consegue ver. Hum. Ainda só estou a ver a tabela. Ah, Só estou a ver a tabela. não. Hum, ok. Hum. Era São Miguel, não é? Uhum. Pois, em princípio, os pontos estão todos ali. Em princípio, os pontos estão todos ali, não vejo razão. Mas aquilo era 38, portanto, aquilo era latitude 38. Não, longitude 38. Portanto, não era? O 44. Sim. Latitude 38. Ah, a latitude é que era 38. Portanto, estaria 38, estaria mais para norte, seria o ponto mais para norte. E o 16, já agora o número 16 também tem 38. Portanto, isso são dois pontos Deixa-me que confirmar se tem outro ponto que seja nulo. Só tem o é 44. o 44 e o 16. Até agora foi os que eu vi. Pronto, ok. E ambos têm uma latitude de 38, que eu acho que é mais para o norte. Portanto, devem ser os dois pontos mais ao norte. Será que não deve ser coincidência? Agora, eu queria ver se os encontrava. Compartilho novamente. Mostra-me aí o mapa. Portanto, serão esses dois pontos aí. Lá em cima, se tu vires, tem um botãozinho, um cursorzinho que tem uma seta e um i, mais ao lado esquerdo. Aqui. Esse, clica aí. Pronto. Esse botãozinho, quando tu clicas em cima de um ponto, dá-te os valores atribuídos a esse ponto. Estás a ver, por exemplo, esse. Ok, esse é 38. Uhum. Sim. Esse é 38. Portanto, os tais dois pontos que dão nulo são esses dois pontos. Ok. Agora, mas tem lá, supostamente tem lá valores. Seleciona a camada. Desculpa, temos aí muita coisa. Portanto, tu procuraste que camada é que nós analisamos, remostramos. Foi o aspecto, o aspect, que é Ah, pronto. o. Então Pronto, é a apaga expressão. todos, então esconda as outras todas, depois a gente tem que ver o que é que está a fazer. Ok. Esconda as outras coisas, temos aí muita coisa sobreposta, portanto vamos apagar tudo, menos aquela, só para ver. Este é. Isto depois a São certa Miguel altura. é este. Ah, Mas vou ok. deixar o do pico também, isto não há problema. Pronto, sim, desde que esteja lá longe não chateia. O que me chateia é tudo o que for São Miguel é que tem que ser apagado.
esse é o Este era do 3D. Quer que eu tire este também? É porque o... tudo. Portanto, só quero que fique o que a gente usou para a reamostragem. Pronto, que foi o... que foi este. Portanto, então tira o 3D também. Isso, assim é mais fácil. Isto é... Fora. Então só fica este. Só fica esse. E tira o 3D também. Para não estarei a fazer confusão. Ui, pronto. Ok. Pronto. Então esse é o da rugosidade. Não, o do aspect. Sim. Por isso é que fica tão Ok. feio. Consegues ampliar aquela área ali dos 2 pontos? Percebes? Ok. Percebes? Ok. Agora, seleciona a camada essa camada. Portanto, clicas onde diz Raster Analysis, só para selecionar essa camada. Não a dos pontos, a do raster. Já... É só clicar lá. Não é nessa. É a camada que diz, clica na camada que diz Raster Analysis Aspect São Miguel. Para a ter selecionada. Não é isso, é só clicar mesmo no nome. Pronto, ok. E agora vai lá com o botãozinho do i, no ponto, e supostamente ele vai-te dar o valor aí na tabela, à direita, vai-te dar o valor. Quer dizer, não dá nada. Clica num outro ponto qualquer. Não está a dar. Porquê? Portanto, devia dar. Portanto, supostamente devia dar, ou seja, se a camada estiver selecionada, devia-te dar ali ao lado o valor correspondente ao ponto em que estás a tocar. Pois, mas Não dá a perceber. não está a dar. Até pode ter sido eu que fiz alguma coisa mal. Pois nunca se sabe, isto é um bocado Vou fazer processo de feitiçaria. Não, o que os diz estas coisas são todas um bocado de feitiçaria. Isto é tão complicado e tem tantas variáveis que nós não sabemos muito bem o que é que estamos a fazer. Estamos a escolher opções, etc. Mas isso depende de tanta coisa, do que é que está selecionado, dos parâmetros, das variáveis e blá blá blá, que eu abordo isto assim um bocado nessa base da feitiçaria. Se deu, não mexe. Pronto, já está. Se não deu, vamos vendo o que é que está mal até a coisa dar. E, portanto, uma coisa que tu não fizeste aqui, eu penso que não tem importância, mas uma coisa que não fizeste aqui foi gravar. Não é? Portanto, ou seja, aquilo tens aí os valores, tens aí a tabela, mas apenas como provisória. Portanto, quando fechares o projeto, aquilo desaparece. Professora, eu tenho o projeto guardado, até porque eu agora abri. Sim, mas esta camada que fizeste agora, Ah, sim, esta específica que fizeste agora não o gravaste e, portanto, quando portanto, tens que gravá-la para que quando fores fechar o projeto ele vai-te dizer, olha, tenho aqui camadas que não estão guardadas e tal. Pronto, é só. Pronto, mas é isto, e depois o que tens que fazer é tirar depois de termos alguns valores, e tu com 50 pontos já é suficiente. Depois é tirar as tabelas, fazer como se fez para a profundidade na outra vez, que é exportar essas tabelas e fazer uma análise no Excel. E depois fazer pura e simplesmente um histograma em que mostre quais são as profundidades preferidas pelos animais, quais são os declives preferidos, qual é o aspecto, qual é a exposição, qual é a rugosidade preferida. E depois discutir isto um bocadinho com o que se saiba sobre a biologia da espécie. Okay? E sobre o modo de caçar da espécie. Que no caso das baleias de bico, não sei se há alguma coisa, é uma questão de procurar, não sei se há alguma coisa publicada sobre isso. Em relação aos cachalotes, há, por exemplo. Okay? Os cachalotes mergulham relativamente fundo, normalmente na casa dos 1000 metros, estaria à espera
Portanto, ou seja, teríamos aí a primeira coisa, quer dizer, em relação aos cachalotes, estaríamos à espera que a maior parte dos animais estivesse ali na casa dos 1000 metros, como aliás já se viu no trabalho anterior. Depois estaríamos à espera também, portanto, a gente sabe que eles mergulham e procuram lulas em sítios de canyons e portanto, zonas com elevada rugosidade. Portanto, estaria à espera também de ver uma associação com a rugosidade. Okay? E assim, no cachalote são as duas coisas que eu me lembro que podíamos ter alguma relação. Nas baleias de bico, estaria à espera que elas estivessem em sítios profundos também. Okay? Porque elas tendem a aparecer em zonas até mais fundas do que os próprios cachalotes. Já os riços terão um comportamento parecido com o dos cachalotes, mas mais próximo da costa. Portanto, eles devem comer outras espécies e não mergulham tão fundo como os cachalotes. E, portanto, se calhar também alguma associação com a rugosidade, mas alguma associação com a rugosidade, mas com a profundidades menores. Okay. As baleias piloto, há um artigo muito interessante que chama as baleias piloto como é que se diz? As chitas do mar, porque elas supostamente nadam muito depressa nadam a grandes velocidades, supostamente atrás das lulas. E, portanto, se calhar, por exemplo, as baleias de bico, têm uma estratégia que é, em vez de andarem pelos canyons, etc., à procura das lulas, elas preferem sítios mais planos, onde vejam as lulas à distância, ouçam as lulas à distância e corram atrás delas. É o tipo de análise que se pode fazer depois de ter esses dados. Pega-se nesses dados, vai-se ler alguma coisa sobre o comportamento de predação dos animais e depois tentar cruzar as duas coisas. Ok. Há mais alguém que tenha... Portanto, temos mais a próxima semana e depois a outra é para entregar este trabalho. Portanto, ainda há algum tempo para ir trabalhando. Se vocês tiverem... Portanto, a aula vai acabar agora aqui, já são 10h30. Portanto, a aula vai acabar agora aqui. Vocês já sabem, se tiverem alguma questão, coloquem no Moodle e eu vou respondendo. Ok? Obrigada. Pronto. Um É, bom professor, dia. eu Sim? tenho uma dúvida, mas não tem que ver com isto. Então, se pode finalizar a reunião e depois pergunto Sim. ou pergunto-lhe. Podes ficar aqui e ficamos a falar. Sim, a aula terminou e, portanto, agora se vocês quiserem, continuação de um bom trabalho e eu fico aqui um bocadinho a conversar com a Paula e com mais quem quiser. Até para a semana, professor. Até para a semana. Só para avisar que a aula ainda está a gravar. Obrigada, professor. Até para a semana. Obrigado, eu.